A era Gabigol chegou ao seu fim. O atacante que fez história nos 6 anos que vestiu a camisa rubro-negra jogou a sua última partida pelo Flamengo neste domingo contra o Vitória na sua despedida, com o Maracanã lotado. Então bem, nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa despedida, sobre o sentimento que fica no torcedor rubro-negro e também falar um pouquinho do peso do Gabigol para a instituição Flamengo nesses últimos anos. Meus queridos, eu tenho que começar pelo óbvio. O Gabigol, ele é um cara gigantesco pro Flamengo. O segundo maior no mínimo, o cara que mais conseguiu se aproximar de Zico. Isso é um fato, eu acho que é quase que unanimidade pela massa rubro-negra, né? Pela massa dos torcedores do Flamengo. Eu entendo, muitas vezes isso aqui é negado porque ainda tem aquele ritmo de rixa, né? Ainda tem esse sentimento de irritação com o Gabriel. Porque, gente, o Gabigol é esse cara, ele é esse cara midiático, ele é esse cara que ele quer o holofote pra ele, é um cara que quando o Flamengo ele conquista uma Copa do Brasil num ano completamente turbulento e de frustração por parte do seu torcedor, que viu um trabalho muito promissor ser jogado no lixo pelo Tite, é na hora desse título que esse cara ele pega o microfone pra ele, pega todos os holofotes e vira pra ele, falando que essa é a última temporada dele com a camisa do Flamengo. É um cara muito midiático, é um cara muito 8 ou 80. É um cara que ou você ama ou você odeia. E muitas vezes quem ama ele acaba odiando ele também. Porém, ele é um personagem, cara, gigantesco. Ele é uma pessoa gigantesca para a instituição Flamengo. Cara, o Gabigol, o que ele conquistou nesses 6 anos é algo assim, gigantesco. 2 Libertadores, 2 Campeonatos Brasileiros, 2 Copas do Brasil e inúmeros títulos estaduais. O Gabigol, ele foi o rosto de um Flamengo que voltou a ser glorioso, que voltou a conquistar glórias num ritmo tão insano, que talvez tenha sido até maior, né, nessa questão de volume de títulos do que aquele Flamengo do Zico. Foi realmente uma segunda grande era para o Flamengo. E quem que era o rosto do time? De 2019 até 2024, o cara era o Gabigol. Mesmo que em certos momentos ele não jogasse bem, mesmo que não fosse todos os momentos em que ele decidia. Porém, algo nunca mudou. Ele era sempre a cara do projeto. Ele era sempre o cara que tava ali, que não abaixava a cabeça quando tinha que receber crítica, que batia de frente com todo mundo e que também amenizava muito a porrada que os outros, provavelmente, né, levariam. O Gabigol, ele era meio que a representação deste Flamengo vitorioso. E ele é um cara gigantesco, pô. E ele não foi esse rosto à toa. Gente, a gente tá falando de um cara que ele fez gol em praticamente todas as finais que jogou pelo Flamengo. Esse cara, ele chegou em 3 finais de Libertadores, né, com a camisa do Flamengo e meteu gol em todas, sendo campeão de 2. Esse cara, na pior temporada de longe dele com a camisa do Flamengo, ele acabou com o jogo de ida contra o Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil, neste ano de 2024. O Gabigol, pô, ele é um predestinado, ele é um cara iluminado, ele é um cara diferente. E eu tenho certeza que ele trouxe glórias inúmeras pro torcedor flamenguista, que hoje, com essa saída dele, talvez o pessoal ainda não perceba o tamanho dele. Muito por conta de uma rixa, aquilo tudo que eu já falei, por conta de erros do próprio Gabriel e que ocorreram e eu não posso apagar isso. Cara, o Gabigol ele acertou muito, ele trouxe muita glória, mas também o que ele errou é brincadeira. Seja episódio de camisa do Corinthians, seja declaração aqui e acolá, embaixo de mesa de cassino na pandemia e tudo mais. O Gabigol ele errou muito. Eu não posso apagar isso da história dele no Flamengo. Porém, ele trouxe muito mais glória. Ele acertou muito mais do que ele errou. A gente não pode negar isso. E a gente tem que reconhecer ele. Eu tenho certeza que daqui a um tempo o flamenguista ele vai ter uma real noção do tamanho do Gabigol. Como eu disse, é o segundo maior jogador desta instituição. Só fica atrás do Zico, porque o Zico, pô, pro flamenguista, ele é outro patamar. É assim, um nível intangível realmente. Porém, o Gabigol ele é gigantesco. O Gabigol ele construiu uma belíssima história vestindo a camisa rubro-negra do Flamengo. Ele merece esse reconhecimento. Infelizmente, boas histórias elas acabam chegando a um fim. Esse fim nem sempre é da forma que todos nós queríamos, mas muitas vezes ele é necessário. Cara, o Gabigol ele já não vem sendo o mesmo jogador que ele era em 2019, 20, 21 e 22. Ele vem decaindo. Não teve um bom 23 e o 24 dele, pô, é pior ainda. E talvez seja até melhor ele sair agora, porque acaba não manchando mais a história dele com a camisa do Flamengo. E acaba fechando de uma certa forma até que bonita. Acaba fechando com um título que tem muito a cara dele. Eu acho que ainda tem mais a cara do Filipe Luís, que ele foi mais participativo, eu também já desenvolvi essa ideia, né, em outros vídeos que eu fiz no canal. Eu acho isso.
Porém, é inegável, pô. O Gabigol ele pegou a bola, botou debaixo do braço e foi lá e meteu 2 gols contra o Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil, quando ninguém mais botava a mínima fé nele. Ele é um cara diferente, isso é inegável. E mesmo saindo, né, nessa situação mais melancólica, né, numa fase que não foi a melhor dele com a camisa do Flamengo, ainda assim ele foi decisivo. Ainda assim ele trouxe uma glória pro torcedor rubro-negro. Ainda assim o Gabigol ele foi importante. É um ídolo que se vai. Ciclos, como eu disse, se iniciam e se encerram. E é importante a gente saber o momento de encerrar para acabar não manchando a história do cara. Eu acho que o Gabigol, por linhas tortas, até que acabou fazendo isso de uma forma correta. Ele vai embora. Vai para Cruzeiro, Santos, sabe-se lá onde vai parar o Gabigol. Porém, uma coisa é fato. Ele marcou sua história. Daqui uns anos, quando o Gabigol ele se aposentar, o capítulo mais lindo da carreira dele vai ser com a camisa do Flamengo. Vai ser dos Libertadores que ele decidiu e foi campeão. Vai ser dos brasileiros que ele marcou inúmeros gols. Das Copas do Brasil que ele também foi determinante para a conquista. Das comemorações icônicas, das provocações, dos xingamentos, dos erros. Tudo isso da carreira do Gabigol está englobado no Flamengo. O Gabigol, que foi para a Europa muito cedo e não deu certo, que voltou para o time que o revelou e também foi muito bem, marcou a sua maior história no rubro-negro. Um dos maiores times do Brasil, que é o Flamengo. E é uma história muito bonita. É uma história que vai se encerrar bem. Que vai se encerrar, talvez, no momento devido. Mesmo com o Gabigol sendo um cara muito novo. Pô, 28 anos. Ainda tem muita lenha pra queimar. Mas é fato que a melhor história da carreira dele vai ser no Flamengo. É um cara gigantesco pra instituição Flamengo. Como eu disse, o segundo maior dela. E que daqui a uns anos ele vai receber o reconhecimento que ele merece. Essa poeira vai baixar, a irritação que muitos têm, e justamente com o Gabigol, vai passar, e só os momentos bons vão acabar sendo lembrados. Quando ele aposentar, mais na reta final da carreira dele, ele vai ser cada vez mais ovacionado quando ele voltar ao Maracanã. Porque é um dos grandes nomes dessa instituição. Trouxe as maiores glórias do Flamengo pós-Zico. É o rosto da maior era do Flamengo pós-Zico. É o cara do time, mesmo que em certos momentos ele não tenha sido dentro de campo. Quem marca é o Gabigol. Era o cara midiático, era o cara icônico. E é um cara que merece esse reconhecimento. É um cara que era odiado por muitos e amado por outros. Como eu disse, né, a frase que eu soltei no início do vídeo. E muitas vezes até odiado por aqueles que o amavam. Porém, é um cara icônico. É um cara predestinado, é um cara iluminado. E é um cara único. É um personagem que é muito gostoso da gente ter no futebol. Da gente ver nos campos. Porque o jogador midiático realmente é que ele tem aquela pegada do jogador dos anos 90, mais ou menos, que provoca, que solta entrevista midiática, pá, aquela entrevista mais quente, que vai repercutir pela semana. O Gabigol, ele é esse cara. Muitas vezes no futebol moderno, esse cara ele faz falta. Muito por conta de um hate muito grande que realmente esse cara sofre, e não é tanta gente que consegue aguentar esse hate. Mas é um personagem que é muito icônico no futebol brasileiro. Muito por conta dessa década de 90, né, que a gente teve inúmeros personagens desse caráter. E o Gabigol ter sido um desses personagens só engrandece ele ainda mais. E com certeza contribuiu para ele ser esse gigantesco jogador que ele foi vestindo a camisa do Flamengo. Torcedor flamenguista, como eu disse, não se deixe levar pelo ódio daquilo que o Gabigol ele fez de errado. Lembra do bom que ele fez. Lembra da história e das glórias que ele te trouxe. O Gabigol ele tem que ser lembrado como o ídolo que ele é. E não pelos erros que ele trouxe. Comemora muito bem essa reta final. Espero que você tenha feito uma belíssima festa, né, nesse jogo de despedida dele. Ele merece, pô. É um jogador gigantesco. E que, como eu disse, marcou era. E agora vai tocar sua vida. Vai para um time que ainda não está definido, né? Seja Cruzeiro, seja Santos. Eu tô gravando esse vídeo aqui antes de qualquer anúncio oficial. Então, realmente, é o fim de uma história muito bonita. E que eu acho que os dois lados têm que estar muito orgulhosos de tudo que aconteceu. Porque eu tenho certeza que foi histórico. Eu tenho certeza que vai estar marcado na mente de inúmeros torcedores. O Flamengo, ele foi importantíssimo na história do Gabigol. Mas o Gabigol, ele também foi importantíssimo na história do Flamengo. Então, no mais é isso. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. No mais é isso. E até o vídeo de amanhã, né, sobre o pós-rodada dessa última rodada maluca que a gente teve do Campeonato Brasileiro. É isso, e até lá.